Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos e a primeira lei da termodinâmica. Na verdade, nós vamos rever alguns conceitos que a gente já havia visto e dar sequência no conteúdo, falando sobre até a primeira lei da termodinâmica, passando pela lei zero. Então, vamos lá. O nosso primeiro conteúdo é sobre equilíbrio térmico e a lei zero da termodinâmica. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Começando pelo equilíbrio térmico. Você tem aqui uma xícara de café bem quente, ó, tá até saindo fumacinha. E aí você vai querer misturar essa sua xícara de café, porque ela tá muito quente, com um pouquinho de leite. O leite que estava lá na sua geladeira. Veja bem, quando você misturar esse café, que está bem quente, numa temperatura que a gente vai chamar de temperatura X, com o leite que estava na geladeira, com uma temperatura menor, que a gente vai chamar de temperatura Y, o que vai resultar aqui no final? Nós vamos ter uma bebida misturada de café com leite em uma temperatura diferente. Ou seja, o Tx, que é a temperatura do café, ela vai ser maior que o Ty, que vai ser o leite que estava na geladeira. Então, o resultado disso, que é o café com leite, a gente vai chamar de Tz. Ou seja, quando o café foi colocado em contato com o leite, depois de um tempo houveram trocas de calor, eles entraram em equilíbrio térmico. Então, Tx, que era mais quente, Tz ficou no meio do caminho, vamos colocar assim. Ela é a temperatura intermediária. O seu café com leite não está nem quente e nem frio como o leite. Ele está em equilíbrio térmico. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a lei zero da termodinâmica, que explica um outro conceito de equilíbrio térmico. Você tem aqui dois corpos, um corpo A e um corpo B. Imagine que você está num laboratório e você quer saber a temperatura desses corpos, porém você não pode colocar eles juntos, porque eles podem explodir. Imagina, não pode colocar junto. Então, como que você vai fazer para medir a temperatura e saber se eles estão em equilíbrio térmico, se eles têm a mesma temperatura? Bom, a gente inclui um terceiro corpo, o corpo C, que no nosso caso aqui é o termômetro. Já mede, já dá a graduação para você, o nosso termômetro. Então, o que acontece? Você vai medir aqui a temperatura de A. Vamos imaginar, por exemplo, que ela deu aí 70 graus. Então, a temperatura em A é 70 graus. Quando você for medir a temperatura do recipiente B, você tem que usar o mesmo termômetro que você usou ali para fazer a graduação, para fazer a comparação. Então, você vai até lá, usa o mesmo corpo e faz a medida da temperatura do corpo em B. Colocou ele ali no recipiente, ele entrou em equilíbrio térmico. Após as trocas de calor, você verificou que a temperatura também é 70 graus Celsius. Olha que interessante. Então, significa o quê? Que a temperatura em A é igual à temperatura em B. Então, houve aí um equilíbrio térmico. Então, analogicamente, a gente usa essa seguinte definição para a lei zero da termodinâmica. Se dois corpos, A e B, estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C, logo também estarão em equilíbrio térmico entre si. Justamente isso que a gente acabou de dizer. Agora, se você quer uma ideia mais ampliada sobre isso, a gente vai fazer um outro exemplo aqui. Vamos imaginar o seguinte. Aqui você tem o Joãozinho, a Maria
e a Joana. O João namora a Maria, então ele vai se encontrar com a Maria e vai trocar calor com a Maria. Então vamos chamar aqui a temperatura JM, que é a temperatura do João e da Maria. Depois que eles se separam, eles ficam em equilíbrio térmico. Então, o João foi para a casa dele, depois de entrar em equilíbrio térmico com a Maria, e a Maria foi embora. Só que o João, ele é um cara muito esperto. Ou melhor, ele se acha muito esperto. E aí ele foi encontrar com a Joana. E aí ele entrou aqui em equilíbrio com a Joana. Então nós vamos chamar essa temperatura de JJ, que é a temperatura de João e Joana. E aí eles se separaram e cada um foi para sua casa após o equilíbrio térmico aqui. O que acontece? Maria e Joana, elas não se conhecem. Mas como que a gente sabe se a temperatura de João e Maria e João e Joana são iguais? Se elas não se conhecem? Bom, aí teríamos que ter um terceiro corpo para poder medir isso. Era só medir a temperatura de cada um após o equilíbrio térmico que a gente ia saber se Maria e Joana estão em equilíbrio térmico. Se eles têm a mesma temperatura, então Maria e Joana, sem se conhecer e já se odiando, né, estariam em equilíbrio térmico, teriam uma coisa em comum. Então, só para fazer um resuminho de tudo isso, equilíbrio térmico vai acontecer quando você tiver a temperatura do corpo A igual à temperatura do corpo B, lógico, após as trocas de calor entre os corpos. Vamos colocar aqui trocas de calor entre os corpos. Muito bem. E a lei zero da termodinâmica, se você tem trocas de calor entre um corpo A e C e um corpo A e B, B e C, você vai ter um equilíbrio térmico também de A e B, se esses aqui tiverem a mesma temperatura. Então, se aqui tiver a mesma temperatura, A e B vão estar em equilíbrio térmico. Por hoje é só, nas próximas aulas nós iremos fazer alguns exercícios e também falar sobre a primeira lei da termodinâmica.